porque eu tinha uma lista de clientes, que a gente hoje chama CRM, dentro do banco tinha um outro nome, se não me engano era DBM, e a gente precisava ligar para esses clientes, e essa lista o banco dizia pra gente assim, ó, liga para esse cliente e oferece tal produto, de acordo com o perfil. Então eu lembro que a primeira vez que eu liguei pro meu marido, hoje é meu marido, né? Aquele cliente, chamava Augusto, liguei para oferecer um seguro de vida. Enfim, no fim, esse relacionamento de cliente gerou muito resultado, tanto para mim, porque eu bati todas as minhas metas possíveis com ele comprava tudo que eu vendia, e para ele, porque ele casou com essa mulher aqui, né, que também melhorou a vida dele, né. E no banco eu realmente tive muitas conquistas, aprendi muito, foi uma grande escola. Depois da minha maternidade, aí eu tive o Luca, eu tive o Luquinha, e aí eu voltei pro banco 6 meses depois da minha licença, porém voltei com sangue nos olhos pro banco e foi o melhor momento da minha carreira, assim. Foi quando eu realmente estava possuída. Eu cuidei de 3 regiões, ganhava só por uma, mas cuidei de 3 regiões e performei de uma forma enlouquecida, porque quando a gente se torna mãe, a gente percebe uma coisa, a gente só sai de casa para valer a pena, a gente não sai mais de casa para tomar cafezinho, a gente sai de casa para fazer acontecer. Então quando eu voltava para casa, eu estava em casa, quando eu estava no trabalho, eu estava muito focada no trabalho, então eu entregava muito. E aí realmente eu apareci, porque Santa Catarina é pequeno, né, em questão de market share para banco, enfim, a gente não tem uma representatividade. O próprio Nordeste tem uma representatividade muito maior do que Santa Catarina, apesar de ser um estado rico, mas a gente é muito pequeno, então eu não aparecia muito, mas nessa época eu apareci e fiquei entre os 10 gerentes do Brasil. E aí, só que nessa época, exatamente neste momento, que foi no final de 2011, o Luca tinha acabado de fazer 1 ano, eu tinha tocado o ano todo 3 regiões, eu tinha decidido que eu não queria mais o banco. Foi exatamente no meu auge, assim, foi exatamente nesse momento que eu nem sabia que eu tinha passado nessa seleção aí, que foi uma seleção interna, sem ninguém ter se inscrito, mas eles selecionaram realmente 10 gerentes. Eu liguei para o meu superintendente e disse assim, deu, não quero mais, acabou a brincadeira. E ele disse, por quê, Chay? Não, porque agora eu decidi que eu vou estudar fora, eu não quero mais, eu quero olhar as outras oportunidades, porque quando eu estava muito focada, eu estava olhando só ali, então a gente não presta atenção no que está acontecendo no mundo, se a gente se encaixa em outros momentos ou não. Estava com 34 anos. E aí o meu marido viu essa oportunidade, que quando eu dei uma baixada na guarda em relação ao banco, disse assim, então vamos morar fora. Sempre foi um sonho nosso e a gente nunca foi. Porque assim como eu, ele também sempre foi um cara que precisou ficar cuidando dos negócios e trabalhando desde muito cedo. A gente não fez intercâmbio, como a maioria dos nossos colegas, no caso dele até os irmãos dele fizeram. Eu não fiz intercâmbio, ele não fez intercâmbio e a gente sempre sentiu essa vontade de fazer o intercâmbio, de ter uma experiência fora do país, para aprender inglês, para viver outra cultura. E a gente já tinha filho, já era casado, já tinha uma condição de certa forma estável financeira e a gente decidiu arriscar e fazer isso. E aí eu comuniquei ao banco que eu faria isso. Como foi num momento de auge de performance, o banco fez uma coisa muito inusitada. O banco, em vez de aceitar o meu pedido de demissão, o banco me deu uma licença não remunerada. Senão a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz para o teu cargo, no caso, acho que só faziam para diretores, a gente vai te dar uma licença e tu vai. E a gente foi morar na Califórnia. Eu, o Luca e o Augusto. O Luca tinha 1 ano e meio. A gente foi morar na Califórnia, a gente foi estudar, só que um pouquinho antes de eu ir para a Califórnia, eu pensei, bom, já que eu já pedi para sair do banco, eu não vou conseguir me encaixar depois. E eu fui googar para ver o que eu podia fazer, que eu já fazia muito bem no banco, mas que eu podia fazer como uma empreendedora, como algo que não fosse banco. Porque eu tinha uma clareza. Se eu não fosse mais trabalhar em banco, e eu não queria mais trabalhar no banco, eu não ia trabalhar em outro banco. Então eu tinha clareza do que eu não queria fazer. Que eu não queria mais banco. Se fosse para ficar em banco, eu ficava no meu banco, que estava ali, que estava bom. E aí eu disse, o que eu vou fazer? Aí eu googlei. Botei lá no Google o que eu faço, não sei o que, e apareceu um negócio
que estava começando a aparecer no Brasil, mas que já era muito forte fora, que era o coaching. E aí, putz, olha, isso aqui eu já tenho uma formação de coaching pelo banco desde 2006. Imagina, a gente está em 2019. 2006 eu tive a minha primeira formação como coaching dentro do Unibanco. E eu já aplicava isso. Isso aqui eu já faço e faço muito bem. Porém, eu entendi que eu poderia ter uma formação profissional para vender. E aí uma coisa que o próprio Augusto dizia assim, Chay, toda hora alguém te liga para te pedir um conselho. Toda hora alguém te liga, uma das tuas amigas diz assim, será que eu peço demissão ou será que eu fico? Será que eu não sei o quê? Será que eu não sei o quê? Começa a cobrar. Se tu começar a cobrar tudo que tu ensina os outros, tu voa. E isso se encaixava com o coach. Então, um pouquinho antes de eu ir para a Califórnia, eu me formei em coach aqui no Brasil. E aí eu fui para a Califórnia. Tinha sido já a segunda vez que eu estava indo para a Califórnia. A primeira vez o banco pagou para eu ir, que foi num MBA. Eu estava em Balneário, não, eu estava em Floripa já. Eu não estava mais em Balneário Camboriú. Mas em Floripa o banco pagou 70% de uma formação para mim lá na Califórnia, nessa mesma cidade que eu fui depois, por performance também. Aí dessa vez ele não pagou, mas me deu uma licença. Eu fui ainda com vínculo empregatício. Ficamos lá quase 7 meses. Foi maravilhoso, foi uma mudança de chave, porque eu digo que eu era uma acelerada, que precisei desacelerar. O meu marido mesmo me conheceu ligando para vender seguro de roupinha de banco, de executiva, bonitinha, né? E passou a conviver comigo de alguém mais de chinelo, shorts, indo para a escola, cuidando de filho, cuidando de casa. Então mudou completamente o nosso status e eu sabia que a gente tinha um risco enorme aí, inclusive de quebrar os pratos. E, na verdade, a gente voltou mais unido, mais cúmplice do que nunca.